Você já percebeu que tem algumas pessoas que só ouvem aquilo que lhes convém? Pois é, algumas pessoas, elas estão tão fechadas dentro do mundinho mental delas que elas só ouvem aquilo que lhes agrada o ego, porque é o ego que se fecha nesse mundinho. E esse que vos fala é o escritor JP, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre surdez proposital. Deixa eu tomar uma água que eu vou precisar me hidratar. Mãe, eu te amo, mas eu vou usar você como exemplo. A minha mãe, ela diz que é surda. Mas o engraçado é que toda vez que a gente fala alguma coisa que ela, por mais baixo que seja que a gente fala, se for alguma coisa que é do interesse dela ouvir, ela ouve. Aí eu fiquei aqui matutando com meus botões e eu acho que existe surdez voluntária. Tipo, eu vou ser surdo apenas com aquilo que eu não quero ouvir. Por exemplo, às vezes eu começo a conversar com a minha mãe e eu faço uma leitura da situação que ela está me expondo que desagrada ela. Aí ela fica surda, aí ela vira as costas e vai embora, aí ela não quer ouvir. Mãe, de novo, eu te amo, não tô falando mal de você, tá? É só usando como exemplo. Mas é que tem pessoas, e não só minha mãe, tá? Tem pessoas, alguns clientes, por exemplo, eu falei dele no vídeo no passado, tomara que ele não assista meus vídeos, mas enfim, se assistir, tá aí. Ele ouviu o áudio que eu mandei pra ele, e ele ouviu de 250 que eu passei pra ele o orçamento, ele ouviu 150. Aí na hora que eu falei pra ele 250, ele quase caiu das pernas. Ou seja, a gente só ouve aquilo que nos convém. Tipo, e só entende aquilo que nos convém. Vou dar um outro exemplo, fugindo dos exemplos da minha vida. Sabe aquele crente pentelho, que a gente chama de crentelho? Ele lê a Bíblia e só absorve aquilo que convém para ele afirmar ou reafirmar a visão que ele tem sobre a vida. Tipo, eu acredito assim, assim, assado, eu não gosto disso, e a Bíblia corrobora isso. Então vou usar a Bíblia como exemplo. Mas aí se a Bíblia dá outros exemplos que fogem daquilo que ele quer transmitir, aí não, aí ele faz toda uma jogada argumentativa para construir um argumento embasado na Bíblia que corrobore a visão deturpada do mundo dele. É ferrado esse tipo de coisa, mas acontece com muita frequência. E pior, acontece com pastores que deveriam ser os conscientes sabe, a pessoa consciente ali no meio religioso deveria ser o pastor. Só que muitas das vezes eles usam partes da Bíblia para corroborar um preconceito, para corroborar uma ideia equivocada deles, para conduzir o seu rebanho ao sacrifício. É doentio, mas acontece com muita frequência. É a surdez voluntária ou a cegueira voluntária. E Cristo já dizia: quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja. E no entanto, muita gente tem olhos e ouvidos e não ouve, porque não quer, porque dói no ego ouvir, porque dói no ego ver. Por exemplo, dói muito no ego de muita gente ver dois homens se beijando. Por que dói no ego dele? Porque o ego dele fez ele acreditar que homem com homem tá errado. Mas quem te colocou como juiz do mundo, ao ponto de você ir lá e apedrejar os caras? Parabéns, mano, você é fodão mesmo. Mas nem Jesus apedrejou a prostituta. Por que você tá apedrejando os caras? Por que você tá apedrejando as minas? Mas não, eu sou cristão, eu sou cidadão de bem, eu sou bonzão. Não, você na verdade é um grande FDP, só que camuflado ali dentro da religião. Você se disfarça de crente, você se disfarça de bom moço e usa o seu livrinho de ficção. Nossa, isso daqui vai me dar uma dor de cabeça. Mas você usa o seu livrinho da sua mitologia para
confirmar os seus preconceitos e o seu mau caráter. Você é uma pessoa ruim que usa de um livro sagrado para confirmar que você é um paspalho, um babaca, um trouxa, um idiota. Desculpa a minha franqueza, mas eu tô com isso entalado na garganta tem muito tempo, velho. E eu tava fumando, me matando de fumar, porque eu não conseguia expor dessa forma. E agora, nesse momento, eu tô tranquilo expondo isso e dane-se os comentários, essa é a verdade. Dane-se o ódio dos falsos cristãos que tiveram um mestre que pregou o amor o tempo todo, e quando eles vê o amor sendo expresso, eles destilam ódio, cospem veneno. É loucura. Não, ficou horrível essa luz aqui. Parece que tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Enfim, acho que eu me exaltei um pouco nesse vídeo, mas eu me fiz entender. Sabe, essa surdez, essa cegueira voluntária tá matando gente. Isso não é legal. Isso não é legal, isso não é coisa de um crente, não é coisa de um cristão, porque Cristo não ensinou isso. Você tá apedrejando as pessoas porque você tá lutando contra gente, contra pessoas. E Paulo, na sua mesma Bíblia, no seu mesmo livro mitológico, na sua ficção sagrada, você não entendeu o que Paulo falou quando disse que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades e principados, tá bom? Então, por favor, vamos ler a Bíblia com um pouquinho mais de consciência. Ou melhor, vamos ler a Bíblia, porque vocês nem estão lendo. Vocês estão pegando o que um pastor imbecil e retardado entendeu da palavra, e ele enfiou um monte de preconceito ali no meio, que vem dele, não vem de Cristo, não vem de Jesus. E ele tá fazendo vocês apedrejar a gente na rua. Só que vocês não são detentores da verdade. Vocês não são juízes desse mundo, tá bom? Fica aí a reflexão e... Ai, me exaltei pra um caramba. Me desculpa quem não tá acostumado com esse tipo de vídeo. Os vídeos do canal tensionam ser mais leves, só que isso daqui precisava sair de mim, cara. Eu precisava falar, porque eu tô vendo tanta hipocrisia por aí e o pessoal achando isso bonito, e não é bonito, cara. Não é bonito. Se Jesus viesse encarnar nessa terra, nesse momento, e ele decidisse que ia ser homossexual, vocês iam matar o cara de novo, velho. Vocês iam trair o cara. Vocês não iam abrir mão das coisas que vocês têm pra seguir ele. E isso me deixa cada vez mais enojado com algumas pessoas. Só que eu coloquei pra mim que a humanidade tem salvação. Então eu continuo fazendo essa pregação. Isso daqui é uma pregação. Só que eu tô pregando os filhos dos FDP. E eu não posso nem falar abertamente porque o YouTube me poda. Enfim. Leiam a Bíblia, por favor. Se você se diz cristão e não lê a Bíblia, não tem o entendimento junto à Bíblia com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te revelar a palavra, não é um pastor, não é um padre, não é um bispo, não é um caralho de ser humano que tá lá. Eles tentam ser os melhores na interpretação da palavra, só que tem o viés egóico de cada um sendo exposto ali. Aí ele fomenta uma ideia equivocada na cabeça do rebanho, que o rebanho já tinha aquilo, sabe, na superfície. Quando o pastor, ou o padre, ou o sacerdote, ou o guru dá o aval, fala, beleza, você pode agir dessa forma, aí pronto, você se sente permitido. Isso acontece na política também. Acontece na política também. O líder deu o aval, pronto, vocês soltam o demônio que habita dentro de cada um de vocês. Ao invés de vocês exorcizar esse demônio. Acontece muito nas igrejas, mas enfim, algumas igrejas ali de cunho evangélico,
eles exorcizam muitos demônios, mas os demônios dos preconceitos, os demônios que fazem eles se sentirem os reis da cocada preta, esses eles não exorcizam. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que a reflexão tenha sido útil nesse seu coraçãozinho, e que se ele endureceu o seu coração, quer dizer que você precisa ler os evangelhos de novo. Leia os evangelhos, só que dessa vez de coração aberto, e pergunta pro Espírito Santo de Deus se alguma coisa do que eu falei aqui tá errado. Se ele falar no seu coração que tá errado, aí você pode me jogar quantas pedras você quiser, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Dá aquela curtida para fortalecer o canal e esse tipo de mensagem chegar nas pessoas que precisam chegar. Comenta, compartilha, porque às vezes você tem um crentelho junto com você que julga todo mundo e fala: eu não ando com esse pessoal do mundo, esses mundanos, eu não ando com gente que ouve música secular, eu não ando com gente que bebe, eu não ando com gente que fuma, eu não... Irmão, você tá mal das pernas, hein? Você tá muito mal das pernas, que o seu líder religioso, que é o líder supremo da sua religião, se você for cristão, ele andava com todos esses tipos de gente. E você, não posso andar, senão eu vou me contaminar. Quer dizer que você já tá contaminado. Você só tá precisando do aval de alguém pra você soltar esses demônios aí, tá? Mas que Deus ilumine seu coração e siga sendo bom, fazendo bem sempre, tá certo? Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal e até mais.